Olá, tudo bom? Estamos nós de novo aqui para mais um vlog do Alcateia. E hoje nós vamos falar de mais um livro, ok? Hoje nós vamos prestigiar a literatura nacional, né? Que sofreu muito preconceito, na verdade, como os filmes do Brasil, né? E hoje estão renascendo, né? Emergindo aí numa nova realidade em que cada um pode produzir os seus próprios livros, cada um pode contar suas próprias histórias. E ficou realmente um pouco mais fácil, né, de tornar acessível o seu trabalho. A gente vai falar um pouquinho dessa parte de mercado num outro vlog, até porque não interessa exatamente para o leitor. É mais para quem gostaria de viver da profissão, de ser escritor, de publicar seu próprio livro. Então isso fica para um outro momento. Mas agora a gente vai falar de um livro muito legal que eu acabei de ler. Tá? O nome é A Casa de Ossos, de Adriano Villa. A editora é a Vermelho Marinho, que eu acho que é um selo da Lir Editorial, ok? Bom, é o primeiro livro, né, do Adriano. Eu gosto muito da produção gráfica desse livro, ela me chamou muita atenção. Eu tive a oportunidade de comprá-lo num evento lá na Casa das Rosas, no ano passado, 2011, que foi o Halloween, né, literário, foi um Halloween onde toda a literatura fantástica, de terror, de suspense, de bruxa, e a Mão Shadow me convidou porque eu sou uma bruxa que escreve livro, conta história, então tudo a ver com Halloween. Lá vai a feiticeira dançarina! E lá eu conheci, né, o Adriano Villa, que é uma pessoa super simpática, tem a foto dele aqui, ó, se eu consigo mostrar para vocês. Coloca uma fotinha aí, tá, depois, tem os blogs dele, a gente vai colocar todos os contatos, tá, mas mesmo com o deixando ele muito simpático, eu acho justo fazer uma resenha neutra, tá? Uma resenha, bem ou mal, eu acho que isso ajuda, né, tanto o leitor a esperar com um pouco mais de propriedade o que ele vai encontrar naquele livro, e ajuda também o autor a até a ver sua obra de uma outra maneira, ou quem sabe até rever a sua obra, tanto faz. Assim, eu gosto de uma resenha neutra também, tá bom? Então, tem vários pontos positivos, tem vários pontos negativos também, tá, nessa obra. Ela tem, deixa eu só ver, 270 páginas e o formato do Lua das Fadas, né, do Lua das Fadas, dos Dragões de Titânia, né, então é um livro razoavelmente rápido de ler. Eu basicamente li em uma viagem de ida e volta de São Paulo, aliás, é como eu tenho lido muito rápido alguns livros, né, como foi o Academia de Vampiros também, que também tem uma narrativa muito rápida. Falaremos dele no outro vlog. O seguinte, é um livro de terror, tá? Como o nome já sugere, é uma história de suspense, de terror, é uma casa mal assombrada, como a capa também já deixa bem claro. Então você não vai comprar achando que é um romance de florzinhas e fadinhas. Isso não é para qualquer um. Por quê? Porque existem gêneros. Há quem goste do romance açucarado, melado, né, Carolina Milhos? A Carol adora esse tipo de romance. Professor Girafales. Dona Florinda. Que milagre o senhor por aqui. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Outra vez flores? Eu odeio, então assim, eu não gosto, nunca gostei de Sabrina, Júlia. Tentei ler, mas eu não consegui, eu não gosto. Então não é o meu tipo de literatura. Mas eu gosto muito de livros de terror. Eu cresci lendo Pulp, numa época que eles já não estavam disponíveis em banca. Porque quando eu comecei a comprar, eles já estavam em sebos. Então eu comprei muita Pulp, aquelas de bolso, de Drácula, de zumbis, de histórias de terror aleatórias, de plantas carnívoras. Era muito engraçado, assim, porque é um tipo de literatura realmente muito underground. E eu aprendi até muito a escrever ação com aquilo ali, né? Eu lia muito, eu acabava escrevendo coisas parecidas, contos parecidos. E aqui, assim, não é o caso da Casa de Ossos, tá? A Casa de Ossos, ela é uma história, né, bem mais coesa do que, claro, uma pulp, tá? Ela não é uma pulp, ela realmente é uma boa história. Eu gostei da história, porém, como eu falei, o livro tem algumas falhazinhas, tá? É o primeiro livro do Adriano, então eu acredito que ele ainda vai melhorar muito, né? Como primeira obra, tá legal. Faltou aqui, talvez, um acompanhamento de um editor mais experiente, ou de um chefe de redação, que poderia ter dado algumas dicas para ele, como por exemplo, eu acho que o personagem ele é fundamental numa história. E o personagem principal, Kyrian,
que ele foi feito, né, ele é apresentado para que você goste dele. Na verdade, é a teoria de qualquer personagem. Se você odeia o personagem, é difícil você acompanhar ele como protagonista. Para isso existe o vilão, o antagonista, né, do herói. Então ele é o nosso herói, né? E ele é uma pessoa muito agradável a princípio. Só que de vez em quando ele começa a agir como um babaca. Assim, a palavra é essa, ele age como um babaca. Aí ele volta a ser legal. Aí ele vira um babaca de novo. Então você começa a achar que o personagem está sendo possuído, obsediado, que tem alguma influência mística nele. Mas não tem. Então, na verdade, você acha que ele é bipolar. Eu cheguei à conclusão que o Kirian ele era bipolar, porque ele realmente tem uns comportamentos que não condizem com o comportamento anterior. Ele não está um personagem que convence por causa disso, porque ele ficou realmente muito diferente de repente. E não é assim, de uma parte do livro em diante parece outra pessoa. Não, toda hora ele muda, ele vai e volta. Outros personagens que aparecem são interessantes. Eu gostei muito da forma que o Adriano tratou, né, a amizade, né, entre o Kirian e o motorista dele, né, que eu sinceramente eu esqueci o nome, desculpa. É legal, assim, eu gostei. E tem algumas surpresas na história. O terror, ele demora muito a se desenvolver, então por muito tempo é só uma apresentação. E então você vai entrando na história devagarinho. O maior problema para mim da Casa de Ossos é que ela não planta a sementinha do suspense, né, do motivo da assombração antes. Então você praticamente no último capítulo recebe informações novas para saber o porquê daquilo tudo, daquela casa ser do jeito que era, das coisas que estavam acontecendo ali. Aí só no último capítulo alguém tem que explicar. Assim, você não deduz isso por conta própria, é impossível, porque você não tem essa informação. Então eu acho que faltou um pouquinho pistas anteriores, assim, dicas anteriores para você acompanhar um pouco melhor a história e deduzir, porque boa parte da graça do livro de terror, do filme de terror, é chegar em dado momento você falar assim, ó, então era por isso que a casa era assombrada, tinha um cemitério indígena ali embaixo e o cara construiu o bairro inteiro sem tirar os corpos. É esse que falta, entendeu? Assim, não tem, porque você não tem informação, né? Então você acompanha, né? Você vai. Eu achei divertido, eu gostei. Eu acho que, como eu falei, o Adriano ele tem uma boa linguagem, é o primeiro livro dele, eu acho que ele vai ainda nos surpreender, né, se ele não desistir da profissão, porque nós sabemos que é uma profissão difícil. Se ele não desistir, eu acho que ele vai ainda nos dar grandes obras aí, tá ok? Na metade para o final, tem muito erro de revisão. Erro de revisão hoje em dia não me incomoda muito não, assim, mas é engraçado que é exatamente da metade para o final. Então a impressão que dá é que o revisor enrolou alguém, ou que ele foi demitido, ou aconteceu alguma coisa, que da metade para o final os erros eles ficam bem mais aparentes. E o que eu gosto muito nesse livro também é que é um livro que vale a pena ter na sua biblioteca pela beleza. Não só o gráfico, a capa, ali está de parabéns, né, a vermelho marinho, porque quase que eu derrubei meus livros. Porque é realmente uma produção muito bonita. Ela começa, inclusive tem aqui o autógrafo, né, do Adriano para mim, feito com uma caneta prateada numa página preta, porque ele é um rapaz esperto e foi preparado. Então ela tem várias páginas assim em preto, né, para abrir os capítulos. Eu acho isso bem, bem classudo. É um livro classudo, meu Deus. É um livro muito classudo, é um livro assim que é bonito. Tem uma outra coisa também que eu acho que era desnecessária, porque você tem que saber fazer, tá? Que é o acompanhamento do ponto de vista espírita. Então, isso não ficou muito legal. Assim, não ficou muito maneiro. Nós tínhamos... Ele ficou, na verdade, caiu de paraquedas. E uma outra coisa que eu também achei que pecou um pouquinho foi o personagem principal, a família do personagem vir da Alemanha. E quando você faz um personagem de outro contexto vir, você tem que vir com toda a bagagem cultural daquele personagem. Ele não traz. Em nenhum momento você acredita que ele é da Alemanha. Você esquece completamente. Ele não tem sotaque, ele fala bem. Não tem nenhum momento em que ele se confunde com a linguagem. A família dele toma café da manhã com leite e pão, que é um café tipicamente brasileiro, não é uma coisa que se coma na Europa. Então, ele não fez muito sentido ele ser da Alemanha. Assim, teria sido mais legal, de repente, ele ser realmente um mega empresário do Brasil, mesmo que ele tenha estudado muitos anos, ou vivido muitos anos no exterior, ou seja muito viajado, né? Eu achei uma coisa que foi meio desnecessária, não entendi muito porquê.
Mas aí as aberturas de capítulos são assim também, né? Tem uma página preta. Olha, eu gostei do visual, achei tudo muito bem feito, muito bonito. E como eu falei, para quem gosta de um livro de terror, vale a pena ter na sua biblioteca, vale a pena dar uma chance. E eu aguardo novas obras do Adriano Villa, né, que veio aí a somar no nosso cenário de literatura nacional. Tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo para vocês. A gente volta em breve e eu vou colocar o link, né, na postagem da Alcateia, vários links interessantes relacionados a esse livro, ok? Um super beijo para você. A gente se encontra por aí. Beijo!